Muito bom dia a todos, bem-vindo a mais um grupo de gestão empresarial do CEPROX. Informamos a todos que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado nos canais de comunicação do CEPROX. Informamos ainda que, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ao se inscrever para esse evento, você aceita que seus dados aqui informados sejam utilizados para campanhas de marketing do CEPROX e patrocinadores, em canais de e-mail, redes sociais, Spotify, YouTube e eventuais outros. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um evento realizado pelo CEPROX, uma entidade cujo trabalho é desenvolvido por empresários voluntários que se dedicam seu tempo à realização de ações em defesa do interesse da economia digital gaúcha. Esse trabalho tem como meio diversas ações, como a aproximação entre as demandas de TIC e os entes políticos e legislativos, visando ao alcance das conquistas que se traduzem em mais poder de competitividade para as empresas, mais espaço para que essas cresçam e possam, com isso, ampliar a geração de empregos, gerando mais riquezas para cidades, estado e país. CEPROX, uma plataforma de negócios e representatividade única. Antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje no grupo de gestão empresarial, nós gostaríamos de apresentar um pouco do trabalho desenvolvido pela Casa Menino Jesus de Praga, que é uma instituição sem fins lucrativos, que conta com voluntários das mais diversas áreas profissionais que participam ativamente do dia a dia da casa. Essa instituição presta serviço especializado para crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente, oriunda de famílias carentes e ou desestruturadas no Rio Grande do Sul. A casa é mantida por doações e projetos, e hoje apresenta estrutura e condições de acolher e atender crianças especiais com qualidade e afeto, 24 horas, todos os dias. Em 2020, a Casa Menino Jesus de Praga recebeu pela segunda vez o prêmio Melhores ONGs, de acordo com os padrões de gestão e de transparências. Então, eu convido a todos os nossos participantes a assistir um vídeo da Casa Menino Jesus de Praga e voltamos em seguida. Você que faz parte de cada cantinho da nossa nova casa, que está em cada sorriso das nossas crianças, você que está no carinho em que nós fazemos o nosso trabalho todos os dias e que é parte fundamental da nossa engrenagem. Obrigado. Foi desafiador chegar até aqui e com determinação enfrentamos e vencemos muitos desafios. Nós somos a Casa do Menino Jesus de Praga. Venham nos conhecer. Perfeito, pessoal. Então, o tema de hoje que vamos abordar é o investimento em cenários de juros baixos, com os palestrantes Francisco Zanini e o Rafael Nicolello. Francisco Zanini, aqui sim, possui 15 anos de experiência no Banco do Brasil, com foco em atuação no segmento corporate, 15 anos de atividade acadêmica na Unicinos, tendo sido diretor das áreas de educação continuada por 7 anos, pesquisador na área de finanças corporativa, com mais de uma dezena de artigos publicados. Graduado em engenharia com mestrado em administração pela PUC do Rio de Janeiro e doutorado em contabilidade e organização de empresas pela Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente é assessor de investimentos da Ducado Investimentos. E o Rafael Nicolella possui mais de 32 anos de carreira executiva, exercida principalmente nas áreas de tecnologia da informação e logística. Foi diretor de TI da Marbo, braço de logística do Grupo Martins, diretor administrativo da Dux Frango Sul, e diretor de Supply Chain da Estemac. Graduado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pela Fundação Dom Cabral e mestre em Gestão de Negócios pela Unicinos. Atualmente é assessor de investimentos da Ducato Investimentos também. Eu informo que as perguntas poderão ser feitas enviadas via o nosso chat que se encontra aí no Zoom. E informamos também que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software de SurveyMonkey. Por favor, contamos com a participação de vocês para que possamos sempre melhorar os nossos eventos, oferecendo um melhor valor para agregar as empresas. Então, de imediato, já queria passar a palavra aí para os nossos dois convidados, o Francisco e o Rafael, muito bem-vindos a esse grupo de gestão empresarial. É uma satisfação ter vocês aqui hoje conosco. E temos bastante assunto para conversar hoje, né, Rafael? Bastante questões de finanças aí que eu acho que está preocupando todo mundo. Está sendo um ano muito difícil, né? Então, passando para vocês aí a palavra. Bem-vindos. Muito obrigado, Krug. Você está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá, perfeito, então.
Bom, eu começo agradecendo o CEPROGRESS pelo convite e agradecendo principalmente as pessoas que estão aí conectadas, nos ouvindo, né? Só para complementar um pouquinho da apresentação feita já pelo Krug, eu gostaria de comentar que eu e o Zanini, então, somos sócios fundadores da Ducado Investimentos, tá? Que é uma assessoria de investimentos que está quase completando o 3º ano de vida. Tá? Eu fui aluno do mestre Zanini ali em 2016, 2017 na Unicinos, quando eu fazia meu mestrado, e ali nasceu uma amizade e finalmente estávamos discutindo o nosso próximo passo de carreira e decidimos empreender no mercado no mercado financeiro, e foi quando nasceu aí a Ducado Investimentos, e passado esses 3 anos, ou quase 3 anos, estamos com 300 clientes aí, mais de 250 milhões de reais sob gestão, enfim, já somos 6 sócios e estamos em pleno crescimento, tá? Muito bem. Rafael, se tu me permites, só para avisar o pessoal, eu estou com um problema para ativar minha câmera aqui, tá? Então, eu não sei exatamente qual que é, mas é isso, tá? Então, eu não estou aparecendo, mas estou presente aqui, vivo. Tá? Isso aí. Obrigado. Tá bem, então. Muito bem. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela e vou passar alguns slides que vão ser a base da nossa discussão pelos próximos 35 minutos por aí, e aí nós pretendemos deixar uns 15 minutos, pelo menos, para que vocês façam perguntas que vão estar sendo organizadas ali pelo Krug para o final, tá bem? Eu estou compartilhando aqui, então, a minha tela. Eu preciso que seja liberado aqui para mim, eu imagino. Tá, aqui só o anfitrião pode compartilhar. Só porque eu... Só um minutinho. Não, acho que agora eu vou conseguir já, peraí. Consegui, né? Estão vendo? Sim, sim. Tá, perfeito, então. Muito bem, pessoal, a gente escolheu essa imagem bonita aí porque, de alguma maneira, falar de investimentos fala sobre o futuro, fala sobre o que se descortina na nossa frente, né? Então, é a imagem que a gente escolheu para dar início nessa conversa de hoje, que é falar sobre um cenário que todo mundo está acompanhando, já não é novo, né? É um cenário que vem se desdobrando já há alguns anos, que é um cenário muito novo no Brasil, de juros bastante baixos, né? E quais são as consequências disso é o que a gente vai estar abordando, tá? Falar de investimentos precisa de uma motivação, né? Qual é a motivação principal que vai estar por trás dessa nossa apresentação? É a motivação da busca da independência financeira, né? Evidentemente, nós estamos aqui com um grupo de empresários de TI e o nosso enfoque não vai ser prioritariamente sobre a empresa de vocês, mas sobre vocês como empresários que são donos também de um CPF, não apenas um CNPJ, e que vocês precisam planejar a independência financeira da pessoa física, né? A grande parte das mensagens que a gente vai estar construindo aqui, elas são também válidas para pessoa jurídica, quando a gente pensa na pessoa jurídica com as suas reservas estratégicas de caixa e que finalmente devem ser adequadamente investidas, né? Então, elas têm um cenário muito semelhante ao cenário do empresário que precisa pensar na sua própria independência, tá? Mas vamos lá, então. Primeiro, vamos caracterizar um pouquinho do que é essa tal de independência financeira, né? A gente gosta de definir isso na Ducado como um momento na vida da pessoa onde ele atinge uma situação em que a renda do seu trabalho é irrelevante para a manutenção do seu padrão de vida, tá? Esse é um cenário que
para o empresário, por exemplo, foi o momento onde ele construiu um patrimônio pessoal em que a decisão do que ele vai fazer nos seus próximos anos é uma decisão com total liberdade, né? Então, a lógica se mantém, seja para o empresário ou seja para o empregado, né? Enfim. E aí... Espera aí que eu estou tendo dificuldade de andar aqui. Como a gente está falando de buscar um momento na vida futura em que estamos, vamos dizer, com independência financeira, a gente está falando de um plano, planejar uma situação no futuro onde eu quero estar com 50 anos, com 60 anos. Então, como todo plano, a gente tem que responder algumas perguntas, né? Que é quanto eu quero ter de renda quando eu atingir essa independência financeira, em que ponto dessa jornada eu estou, se eu estou com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e quando eu quero parar, né, ou atingir essa independência, e qual que é a minha capacidade de poupança, né? Finalmente, são perguntas de um planejamento, né? E que esse planejamento, acho que muitos aqui já se fizeram, né? Já brincaram com planilhas, com juros compostos, etc. E, finalmente, esse planejamento ele acaba tendo uma cara de um gráfico, né? Ele pode ter a cara de um gráfico como esse daqui. Eu vou colocar um marcador aqui para facilitar. O que a gente está vendo aqui? Um gráfico onde no eixo X a gente tem as idades, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um cidadão que está fazendo o seu plano de independência financeira ali aos 36 anos, né? Já tem algo perto aí de R$700 mil de patrimônio acumulado. No eixo Y, aqui a gente vê o patrimônio que vai sendo acumulado. E o que esse gráfico mostra, né? Que seguindo uma determinada disciplina de poupança, que aqui a gente chegou a R$3.200 por mês, essa disciplina de poupança vai me levar lá aos 65 anos a ter acumulado um patrimônio de 5 milhões, que é suficiente para me gerar a renda que eu estimei necessária para o meu momento de independência financeira, que no caso do exemplo aqui é R$20 mil, né? Eu acredito que vocês estejam já se perguntando, quer dizer, qual é o parâmetro de remuneração desse patrimônio, né? E nesse caso aqui específico, nesse exemplo, por trás dessa planilha existe uma taxa de remuneração prevista de 5% de juros reais ao ano, né? Então, juros reais são juros acima da inflação, né? Então, a gente vai ver depois que essa situação ela era uma realidade há alguns anos atrás, né? Que era a realidade de ter 5% de juros reais ao ano. Mas e se não fosse essa realidade, a gente tivesse uma situação, por exemplo, de 3% de juros reais ao ano e não 5% de juros reais ao ano? Eu mudei de gráfico aqui, né? Então vamos de novo olhar só a curva azul. O mesmo cidadão ali com 36 anos, olhando para frente, querendo atingir a sua independência aos 65 anos, com uma remuneração de R$20 mil por ano, esse mesmo cidadão agora ele tem que chegar a um patrimônio de 8 milhões e não mais 5 milhões, e para fazer isso nos 30 anos que ele tem pela frente, ele vai precisar ter uma capacidade de poupança de quase R$12 mil por mês. Então, isso aqui mostra muito objetivamente como os juros que estão nas premissas dos nossos planos, o quanto isso é modificador do contexto, de uma maneira muito importante. E o fato é que muitos das pessoas que estão aqui ouvindo, elas estão em algum ponto no meio dessa jornada aqui, entre seus 35 anos e os 60 e tantos anos, onde tipicamente é o momento da vida das pessoas onde há uma fase importante de acumulação de patrimônio, né? Eu não sei cada um aqui em que momento começou a fazer a sua construção de patrimônio, mas é muito provável que muitos
tenho iniciado isso antes de 2010, 2005. Eu comecei a minha jornada em 85, né? Então eu sou provavelmente mais velho do que a maioria aqui, mas o fato é que o cenário mudou muito do início desse século XXI para o momento que nós estamos vivendo hoje, e isso acontece que, mesmo que a gente tenha pego um cenário de juros bem positivo no momento da jornada, né, o fato é que quando a gente chega, e eu vou voltar para o gráfico anterior, né, se a gente na jornada tinha um cenário de juros de 5% ao ano, desculpe, e que nos ajudou na formação do patrimônio dessa reserva, o fato é que se eu cheguei aqui com 5 milhões e eu não tenho mais os 5% de juros e tenho 2, por exemplo, eu não vou mais receber os 20 mil reais que eu esperava receber mantendo o patrimônio de 5 milhões. Né? O fato é que eu vou receber talvez menos da metade disso, e isso acaba mudando muito o cenário planejado. Né? Então, é dessa problemática que a gente está falando, quer dizer, como é que fica a questão de juros no nosso planejamento. Tá? Finalmente, a pergunta-chave é essa: qual é a taxa de remuneração possível para os nossos planejamentos? E, de novo, eu reforço que essa pergunta ela é válida tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica está ali com o seu caixa estratégico e se perguntando qual é a remuneração que ela consegue promover a partir daquele caixa estratégico, tá? E, finalmente, gerar uma receita extra, que é uma receita financeira. Então, para responder qual é a remuneração possível em 2021, né, ou no momento que a gente está vivendo, eu retomo, então, uma questão para a gente entender a mudança de contexto econômico e qual que é a mudança que ela vem provocando em nós como pessoas, né? Qual é a mudança de atitude e de comportamento que esse contexto está nos provocando, tá? Para isso, eu fui atrás aqui de um gráfico que mostra a curva de juros, começando ali no início do século XXI, acho que os primeiros dados aqui são de 2001, início de 2002, e vindo até março de 2021. Isso aqui é uma situação conhecida por vocês, mas talvez não vista com muita clareza, pelo menos não por todos, né? O que a gente está querendo mostrar aqui? A curva preta é a curva da taxa básica de juros da economia, tá? Que hoje é conhecida como Selic, né? Vocês conhecem muito bem. E ali no início do século, ali em 2001, a gente tinha taxas quase de 20%, chegando a mais de 25% e assim por diante. E uma outra informação ainda mais importante é a curva amarela, que mostra essa taxa de juros descontada da inflação prevista para os 12 meses seguintes naquela data específica. Né? Então, no início do século, a gente tinha coisas como, por exemplo, aí 15% de taxa de juros reais descontada a inflação ao ano. Né? Chegamos quase a 20% de taxa de juros reais. Isso veio caindo, mas o fato é que, desde o início do século até praticamente aqui final de 2016, descontado um pequeno lapso de tempo aqui, que foi uma canetada da Dilma ali para segurar juros ali em 2012, por aí, mas que foi insustentável e logo subiu para uma situação de final ali de impeachment, Dilma, etc., né? A gente viveu praticamente todo o século XXI com taxas de juros bem acima de 5% de taxa de juros reais, né? Bem acima de 5%. Aqui, em 2016, ela voltou a beirar aí 8%, 9% de taxa de juros reais. Né? E, iniciando ali no final de 2016, a gente vê aqui uma queda consistente da taxa de juros até a situação que nós estamos vivendo hoje. Inicialmente, essa queda de taxa de juros se deu por reformas estruturantes, como teto de gastos, reforma de previdência e uma confiança maior dos agentes econômicos na capacidade de pagamento
do governo, né? E mais recentemente, a partir de 2020, essa continuidade da queda de juros se deu por uma absoluta necessidade de estímulo da economia para fazer frente à pandemia do Covid, que todos estão acompanhando, né? Mas, de fato, a gente tem uma mudança, o que essa curva mostra é uma mudança sensível do contexto econômico sob a ótica de juros, né? Tem várias óticas que a gente pode usar para ver a mudança de contexto econômico. Aqui a gente optou e pensou a ótica de juros para mostrar essa mudança de contexto, tá? O fato é que nós, como pessoas físicas e como empresários, nós acostumamos, tá, a aplicar as nossas reservas financeiras, o nosso patrimônio, em produtos que eram os chamados fundos DI, que fazia a festa de todos nós, né? Dependendo da idade de você que está nos assistindo, todos, eu acredito que conhecem e conhecerem, foram viciados nos fundos DI. Né? Por quê? Porque o fundo DI era uma excelente alternativa, né? É o que a gente chamava no Brasil do paraíso dos rentistas, né? E finalmente a gente tinha mais do que 6% de juros reais ao ano, frequentemente muito mais do que isso, né? Em produtos que eram atípicos no mundo, que eram fundos de baixo risco, porque eram fundos que aplicavam títulos públicos, então baixíssimo risco, altíssima liquidez. Nós nos acostumamos a ter o dinheiro disponível a qualquer momento, independente de qualquer coisa, tinham um resgate de manhã e o dinheiro estava na conta na parte da tarde, e com uma altíssima rentabilidade, como a gente está vendo. Então, isso era um produto único no Brasil, né? Uma das nossas jabuticabas, né? E finalmente, esse cenário ele acabou gerando um investidor preguiçoso, né? Preguiçoso entre aspas, né? Ninguém fique bravo comigo aqui, mas o fato é que as rentabilidades eram tão altas que o investidor não se dava muito ao trabalho de procurar coisas como, por exemplo, entender se tinha fundos que pagassem mais, frequentemente, não, tá bom, 85% do DI do período, tá bom. Esse fundo tem uma taxa de administração alta, 3%, 4%, tal. Não, tá bom, não era um grande problema, porque as rentabilidades envolvidas eram efetivamente muito altas, com pouquíssimo risco e com muita liquidez. Tá? Qual que é a situação hoje? Vocês devem estar sentindo no dia a dia de vocês que rentabilidades da ordem de 4% acima da inflação, e 4% é uma referência importante hoje em dia, 4% acima da inflação é uma rentabilidade hoje bastante difícil de obter. Tá? É possível, mas exige bastante esforço, bastante disciplina, né? Se a gente pensar que a gente está com uma inflação aí de 5, 5,5%, né? Isso nos leva a algo perto de 8,5%, 9,5% de resultado nominal no final do ano, o que não é simples. Tá? E não é simples por quê? Né? Porque nos força a sair de uma zona de conforto, né? Porque buscar altas rentabilidades nos força a mexer com componentes de risco e de liquidez que mexem com o nosso comportamento pessoal, né? Qual é a nossa capacidade de correr risco, o quanto eu consigo correr risco e o quanto eu consigo me planejar para ter diferentes necessidades de liquidez ao longo do tempo. Então, isso mexe com questões comportamentais muito profundas, né? É frequente eu receber pessoas para conversar sobre a sua estratégia de investimento, e a pessoa começa a conversar e tal, mas ela rapidamente se qualifica, né? Olha, eu sou absolutamente conservador, tá? Bom, ok, se você se qualifica como absolutamente conservador, a gente fica bastante limitado sobre o que fazer, porque, na verdade, tudo que a gente está querendo dizer é que ser absolutamente conservador te reduz
a juros da ordem de menos 3%, menos 2% ao ano. Ou seja, se você continua absolutamente conservador, você vai ter uma perda de patrimônio e não uma evolução do seu patrimônio, né? Então, são mudanças comportamentais bem importantes, tá? E essas mudanças comportamentais, elas nos levam também a uma situação onde tudo ficou um pouco mais complexo, né? No momento onde a gente tinha ali fundos DI dos bancos, em que a gente não estava muito preocupado e tinha só uma coisa a fazer, era colocar no fundo DI e acabou, a gente entregava o coração ali para os bancos e é isso, né? Quando a gente vem para um ambiente onde a gente tem que correr mais riscos, isso já não é tão simples, porque a gente fica se perguntando, ok, correr riscos, mas que tipo de risco eu quero correr, que tipo de risco eu posso correr, qual é a liquidez que eu posso me dar ao luxo de ter ou de abrir mão, né? E cada risco desse precisa ser monitorado, precisa ser conhecido, precisa ser proativamente mudado para acompanhar mudanças de contexto econômico, né? Então, investir ficou mais complexo, não tem dúvida, tá? E aí, bom, muitas pessoas se organizaram para fazer frente a essa complexidade de diferentes formas, né? Alguns estudando muito, fazendo cursos na internet e tal, e a gente vai, daqui para frente, construir uma lógica para fazer frente a esses riscos de mercado, tá? Então, a pergunta que fica, a partir desse entendimento de que o contexto mudou e está tudo mais complexo, é a pergunta de se estamos preparados para fazer frente a essa complexidade. E aqui eu começo abordando uma mensagem que é importante para o que nós defendemos, né? E é uma mensagem que vai de encontro às instituições que desde sempre foram as referências para nós todos como referências no mercado financeiro, que são os grandes bancos comerciais, né? Os grandes bancos comerciais estão presentes na nossa vida desde sempre, né? A gente fala de Itaú, fala de Santander, Bradesco, etc. São grandes instituições e o que a gente vem dizer para vocês é que eles não são mais a melhor alternativa para lidar com esse novo momento, tá? Eu tinha vários slides aqui para construir em cima da história dos bancos, como eles vieram se desenvolvendo e por que eles não são a melhor alternativa nesse momento, tá? Eu estou simplificando isso tudo em uma única frase, tá? Os bancos eles têm um modelo de negócios hoje que foi talvez a grande fortaleza deles no passado e hoje é uma fraqueza do modelo de negócios dele. Qual que é essa situação? E é fácil de entender. Os bancos têm uma estrutura de custos muito pesada, né? E chegaram nessa estrutura de custos porque construíram uma imensa rede de distribuição, que foi a fortaleza dos bancos nas décadas passadas, né? Então, você pega ali o Banco do Brasil, com agências em todas as cidades do Brasil, etc. Isso significa uma estrutura caríssima, agências, estruturas de recursos humanos e gerentes e equipes, etc., centenas de milhares de funcionários, né? Então, isso hoje é uma estrutura de custos pesadíssima, que exige uma escala muito grande, enfim, esse modelo de negócios define como os bancos hoje conseguem trabalhar e vamos dizer que para o contexto que a gente precisa hoje, eles têm hoje muita dificuldade de atender adequadamente os clientes, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso logo a seguir, quando a gente for falar dos diferenciais das assessorias, tá? Então, caracterizando que os bancos não são a melhor alternativa, a gente vem mostrar para vocês uma alternativa que nós consideramos excelente para ajudar o empresário ou a pessoa física a gerir melhor o seu patrimônio, a gerir melhor os seus investimentos, tá? Que são as assessorias de investimento. Assessorias é uma profissão que
era praticamente inexistente há 15 anos atrás, mesmo há 10 anos atrás, muito incipiente, e hoje em dia já é uma profissão em um forte crescimento no Brasil. A gente tem algo perto aí de 10 mil assessores de investimento no Brasil hoje, e isso está em franco crescimento, porque é uma profissão de especialistas em mercado financeiro, e tem mostrado um papel fundamental na gestão dos patrimônios financeiros de seus clientes. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre assessoria, o que é uma assessoria de investimentos. Tá? Primeiro, ela é uma empresa, tá, credenciada junto a uma corretora. Sempre a assessoria de investimentos tem uma corretora que está associada a ela, tá? E são empresas do mercado financeiro fiscalizadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Tá? Então, isso dá uma segurança para os clientes de uma assessoria de investimentos, que ela está fiscalizada e regulada pela CVM, tá? E sempre credenciada junto a uma corretora. Tá? Eu, particularmente, a Ducado Investimentos, ela é credenciada junto à XP Investimentos, que é uma corretora que, com certeza, a maioria de vocês conhece. Né? Então, a assessoria de investimentos é isso, é uma empresa. Né? E o que faz essa assessoria de investimentos? Aqui tem uma frase grande, né? Mas o que essa assessoria de investimentos faz? Ela busca o alinhamento entre objetivos, necessidades e perfil de risco do cliente e alinha isso com os produtos financeiros, com o contexto do mercado financeiro, buscando juntar esses dois extremos, né, as necessidades e as possibilidades, né, e buscando, nesse exercício, otimizar a relação de risco daquele portfólio de investimentos e a rentabilidade daquele portfólio de investimentos, de forma a estar, vamos dizer, alinhado às expectativas do cliente, né, e com as possibilidades também, é claro. Tá? Isso é o que faz uma assessoria de investimentos. Tá? E quais são os diferenciais de uma assessoria de investimentos? Uma delas é a especialização. Todos nós que somos clientes de banco e fomos clientes de banco a vida inteira, a gente sabe que o gerente de banco ele é pressionado por metas de tudo que é tipo, né? Para vender cartão de crédito, para vender título de capitalização, para vender seguro de carro, para vender a taxa de cheque especial, enfim, é um conjunto de metas, porque aquele profissional ele precisa comercializar um conjunto de produtos. Né? Na Ducado, nas assessorias de investimento, nós temos um DNA extremamente focado em investimento. Então, somos especializados em investimentos, não falamos de outra coisa, ou se falamos num percentual muito baixo assim, do nosso tempo. Tá? Então, o nosso foco é investimentos. E aí as assessorias elas têm produtos melhores, tá? Do que os bancos. Isso por construção, né? Vamos lembrar, por exemplo, a XP, que é a corretora a quem eu estou credenciado, né? A XP, vamos dizer, há 10 anos atrás, tinha que fazer frente aos bancos que eram completamente monopolistas ou oligopolistas, eram donos do mercado, né? E como atrair o cliente do banco, né? A única forma de atrair o cliente do banco naquele momento era mostrar uma rentabilidade superior, né? Mostrar uma capacidade e mostrar produtos que levassem o portfólio daquele investidor a uma rentabilidade melhor. Então, a XP construiu por aí uma plataforma aberta, buscou os melhores gestores do mercado, que eram gestores que não estavam disponíveis para o pequeno investidor, estavam disponíveis talvez para as grandes fortunas, né? E foi essa construção da competitividade da XP, e, portanto, hoje nós temos uma plataforma com mais produtos, com melhores produtos, que finalmente geram uma rentabilidade superior. Tá? Ainda alguns diferenciais importantes. Tá?
A escala de um banco e a escala de uma assessoria, ela costuma ser completamente diferente. Por quê? Porque a estrutura de custos é menor. Então, como a estrutura de custos é menor, eu não preciso atender tantos clientes para bancar aquela estrutura de custos, né? Os custos são menores, eu posso ter menos clientes, eu posso me dedicar mais a esses clientes. Então, essa é uma lógica que permite que você não seja apenas um número, seja efetivamente uma pessoa. E o fato até de que, muito frequentemente, os meus clientes são clientes do relacionamento pessoal ou indicados por pessoas que são do meu relacionamento pessoal. Então, finalmente, você tem um grupo de clientes em que você conhece quase que pessoalmente cada um daqueles clientes que estão na tua carteira. Isso gera uma relação de confiança completamente diferente, uma relação de profundidade completamente diferente, tá? Ainda falando de outros diferenciais, tá? Na verdade, em uma assessoria, você é atendido pelo dono da empresa, né? Porque nós temos um modelo de partnership em que os assessores, eles são finalmente sócios da empresa, né? Então, não tem aquela história de hoje eu sou atendido por um gerente, amanhã esse gerente mudou para outra agência e eu sou atendido por outro, depois muda o modelo, agora vai ser atendido por telefone em São Paulo. Não existe isso, né? Você vai ser atendido pelos próximos 5, 10, 15 anos pelo mesmo assessor, que vai cada vez mais conhecer a tua situação e cada vez mais vocês vão estar construindo em cima de uma relação bastante íntima, tá? A rotatividade é uma coisa que não faz parte desse modelo, tá? E aí a gente chega numa pergunta assim, né? Mas e por que, então, né? Tanta gente continua nos bancos, né? Porque os grandes bancos comerciais, eles ainda detêm cerca de 80% do market share, né? De quase tudo que se investe no Brasil, cerca de 80% ainda se faz através dos bancos, dos grandes bancos comerciais. É claro, isso há 10 anos atrás era 95%. Então, os bancos estão perdendo market share, mas ainda são o grande market share do mercado, né? Os grandes bancos comerciais. E aí a gente está falando de mudança, né? Então, a mudança ela gera insegurança, ela mexe com a zona de conforto, né? Então, é um processo, mas é um processo que está em ritmo acelerado. Vocês estão vendo a XP e outras corretoras crescerem num ritmo acelerado, porque a gente sabe que tem na mão um produto e um serviço superior, né? Então, esse está sendo o caminho, tá? Pessoal, eu já estou aqui chegando na conclusão do que eu tinha de mensagem fundamental para passar para vocês. Que mensagem é essa, né? As taxas de juros caíram e vão continuar baixas. Vocês estão acompanhando, ninguém acha que as taxas vão terminar o ano de 21 da maneira como elas estão hoje. Obviamente, se espera aí já algo perto de 5,5% ao ano na Selic, mas se vocês pensarem que a inflação está entre 4 e 5, 5,5% na Selic vai significar algo perto de 1 a 1,5% de taxa de juros reais, né? Então, o cenário continuará de taxa de juros muito baixas, né? E a mensagem que a gente deixa é que é necessário mudar e existem alternativas, né? Se vocês ainda não são clientes de assessorias de investimento, se vocês ainda são exclusivamente clientes de bancos, é necessário mudar e existem alternativas. E aqui eu faço um parênteses para me voltar especificamente para a situação de vocês como empresários, né? Essa frase ela é completamente real, tá? É necessário mudar e existem alternativas. Se vocês pensarem na empresa de vocês, existem reservas financeiras, né? Sejam para movimentos estratégicos, para investimentos futuros, ou mesmo por razões de segurança de fluxo de caixa, e essas reservas financeiras elas estão sendo, muito provavelmente, muito mal gerenciadas, tá? Isso costuma ser mais verdade na pessoa jurídica do que na pessoa física. Na pessoa jurídica é muito comum a gente abrir mão
e dizer assim, olha, eu quero ter segurança, 100% de segurança e 100% de liquidez, né? O que a gente tem que pensar é que aquela reserva estratégica ela pode sim ser uma geração de receita financeira. Claro, existem também as despesas financeiras dos empréstimos que vocês têm, etc. Então, é mais do que justo que vocês cuidem das receitas financeiras para, enfim, tem ali uma alternativa de uma nova fonte de receita, se bem trabalhada. Tá? E aí eu parto para o seguinte. Bem, ok, finalizei aqui a mensagem principal, eu quero só passar mais 4 slides, tá? Que dada essa mensagem principal, né, que construímos na mudança de contexto, etc., eu gostaria agora de focar numa questão específica, para não ficar apenas conceitualmente e genericamente essa mensagem. Tá? Então, nós pensamos aqui um tema que é falar sobre risco e liquidez na renda fixa. Se eu já bati tanto na tecla de que mexer com risco e liquidez é necessário para a gente retomar situações de rentabilidade adequadas para o nosso patrimônio, vamos fazer um exercício. O que seria risco e liquidez na renda fixa, tá? E aqui são mais 3 slides e eu paro de falar, tá bem? Primeiro, assim, vamos só qualificar o que é um título de renda fixa, né? Para colocar todo mundo na mesma página, né? Desculpe se eu falo o óbvio, mas, na verdade, o título de renda fixa ele apenas formaliza um empréstimo que o investidor está fazendo a uma entidade emissora daquele título. Né? Então, se eu vou comprar um título do governo, eu estou emprestando ali R$1.000, R$10.000, R$100.000 para o governo e tenho um título na minha mão. O que diz esse título? O título diz o valor que foi emprestado, um prazo de vencimento daquele título e uma taxa de remuneração daquele título. Tá? Então, é isso. Os emissores são quem? São o governo, são bancos, são empresas privadas. Tipicamente, esses são as grandes categorias de emissores de títulos de renda fixa. Então, vamos olhar a questão de liquidez. Como eu comentei, a liquidez impacta na rentabilidade. Né? Então, vamos olhar aqui a curvinha amarela. Tem várias curvas. A curvinha amarela é a fotografia de 26/2. E depois as outras curvas são de outros momentos no tempo, mais para trás. Tá? Então, esse gráfico mostra o quê? Ele mostra uma linha do tempo, começando em abril de 21 e até janeiro de 31, e esta é uma curva de juros futura. Né? Então, o que está dizendo aqui? Se você, aqui no eixo Y é o percentual, tá, de remuneração. A gente está olhando aqui o seguinte, se eu quiser fazer um empréstimo para o governo, por exemplo, de R$10.000 para ele me pagar daqui a um mês, quanto que eu vou ter de remuneração em cima desses R$10.000 que eu emprestei? Eu vou ter uma taxa anual de 2,75%, muito parecida com a taxa da Selic. Então, empréstimos de curto prazo, eles são remunerados pela taxa básica de juros da economia, quando a gente pensa em empréstimo para o governo. Agora, olha que interessante, se eu abro mão de prazo em parte do meu patrimônio e empresto para o governo não mais a um mês, mas empresto a 10 anos, eu passo de uma remuneração de 2,70%, 2,5%, para uma remuneração que hoje está chegando a 10%. Essa curva de hoje já é maior. Tá? Então, está chegando a quase 10% empréstimos para o governo em prazos de 10 anos. Então, isso significa o quê? Isso significa abrir mão de liquidez. Né? Se eu posso abrir mão de liquidez em parte do meu patrimônio, eu devo fazer isso. Né? Não faz sentido eu continuar emprestando para o governo a taxas de 2,5%, que no fundo é o que faz um fundo DI. Né? O fundo DI ele fica emprestando para o governo, mas ele tem liquidez diária, portanto, ele trabalha com títulos de curtíssimo prazo. Né? Eu posso mudar a lógica e emprestar no longo prazo e ter uma taxa de juros muito mais interessante. Tá? Então, isso para deixar claro o impacto de liquidez na rentabilidade.
E aí vamos falar de risco e o seu impacto na rentabilidade, ainda ficando em renda fixa, tá? Quando eu falo de títulos de renda fixa, eu tenho diferentes tipos de indexadores. Eu não vou me aprofundar pelo tempo, mas tem indexadores pós-fixados, indexadores que são atrelados a uma taxa pré-fixada mais a inflação, ou um título indexado, quer dizer, não indexado, um título pré-fixado, né? E na medida em que eu vou nesse sentido, eu vou tendo riscos cada vez maiores e remunerações maiores. Então, um título pós-fixado é um título que paga menos do que um título pré, e ele é um título menos arriscado do que o título pré. O título pré, ele paga mais e, vamos dizer, ele tem uma expectativa futura de uma rentabilidade maior. O que é o risco maior? Essa expectativa futura pode não se concretizar. Esse é o risco, né? É a expectativa não se concretizar. Aqui, em emissor, da mesma forma, eu tenho diferentes tipos de emissores e cada emissor desse carrega um tipo de risco. O governo costuma ser considerado o menor risco em termos de emissão e crédito privado costuma ser um risco maior, né? E aí, enfim, eu não vou me aprofundar, mas tem inúmeras considerações nesse tema. Então, vocês vejam que com uma categoria de investimento relativamente simples, a renda fixa, a gente tem diversas decisões a tomar para ter, vamos dizer, a melhor relação de risco e de retorno, tá? Risco, liquidez e retorno, tá bem? Chega de falar, eu agradeço demais a atenção de vocês, né? E antes de eu parar o compartilhamento da minha tela, eu queria reforçar para vocês que eu sou representante, sou sócio fundador com o Zanini, então, da Ducado Inteligência em Investimentos. Nós adoraríamos conversar com as pessoas que estão nos ouvindo sobre a situação específica de cada um de vocês, seja sob a ótica de pessoa física, seja sob a ótica de pessoa jurídica. A XP tem uma unidade de negócios que é a XP Empresas, especializada especificamente nas situações da empresa, não só de investimentos, mas também de câmbio, de derivativos, de crédito e etc. Tá? Então, é uma honra, seria uma honra poder falar com vocês sobre isso. Tá? Eu deixo aqui o e-mail, tanto do Zanini quanto o meu, e aqui o site da empresa. Fiquem à vontade, então, para nos contatar, e seria, então, um prazer. Tá? E o último slide, aqui eu não posso deixar de nos dar muito orgulho isso. Já nos últimos 6 meses, a Ducado se encontra entre as 10 primeiras posições de um ranking nacional da XP de avaliação de qualidade de atendimento pelos clientes, né, que é medido pelo NPS, e em janeiro, particularmente, que é esse momento aqui desse slide, em janeiro de 2021, nós ficamos em primeiro lugar a nível nacional, aí, entre 700 empresas que fazem parte desse ranking. Então, isso aqui é um motivo de orgulho para a gente, porque é a avaliação dos nossos clientes, finalmente, a nossa razão de existir, tá bem? Gente, é isto. E eu acho que já finalizei aqui o compartilhamento, né? Já não está mais compartilhado. Perfeito, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. O Ceprox agradece muito a participação de vocês. Eu tenho uma pergunta que o empresário deixou aqui, ele teve que sair da live para poder atender um cliente. Eu não sei se vocês iriam tocar ou não, ele não sabia se vocês iriam estar tocando ou não, né? Durante a apresentação, mas ele falou sobre a questão do COI, que é o Certificado de Operações Estruturadas, que tem a questão da segurança da renda fixa com talvez os ganhos da renda variável. O que vocês acham disso? Vocês podem falar um pouquinho disso aí, até para ficar gravado, para ele poder depois validar claro depois. Zanini, por favor. Posso falar um pouquinho, sim. Bom, o COI é um instrumento relativamente novo no mercado financeiro brasileiro, tem uns 4 anos, tá?
é o que nos mercados europeus e norte-americanos eram as notas estruturadas, tá? O COI, ele já fez mais sentido. Nós pensamos assim na Ducado, né? E quando é que o COI fez mais sentido? Ele fez mais sentido quando a gente não tinha acesso no Brasil a determinados produtos, tá? Nós acessávamos, então, o COI, utilizávamos o COI como um veículo para acessar fundos internacionais, entrar em produtos, especialmente de renda variável, né, nos mercados internacionais, e obviamente foram estruturados muitos produtos também dentro do mercado brasileiro, tá? Mas hoje a gente vê menos sentido no COI, tá? Por quê? Porque existe um trade-off, né, no mercado financeiro, como em qualquer área de atuação, né? Quando a gente ganha alguma coisa, a gente perde outra, né? Então, a pergunta que foi colocada, ela fala assim, mas tem a segurança da renda fixa? Tem, porque tem a emissão, tem um banco emissor por trás, tá? E também tem, normalmente, porque no mercado brasileiro, esses certificados são emitidos com garantia do capital. A pessoa não perde o capital nunca, tá? Mas, por outro lado, é muito difícil também de a pessoa obter 100% do ganho da renda variável neste produto, né? Porque ele tem alguns custos, né? E perde muito em liquidez, né? Tem um produto para longo prazo. Enfim, o COI é uma alternativa interessante em algumas situações, mas não é nenhuma panaceia como nada né, no mercado financeiro. Então, ele é um produto que pode ser interessante para algumas carteiras de alguns clientes, né? Respeitada muito a condição de necessidade ou não de liquidez do cliente, tá? Então, se o investidor ele tem um determinado percentual do recurso que ele pode fazer num longo prazo, é possível que a gente consiga um bom COI para ele, né? Porque ele vai ter a garantia do capital e no longo prazo, provavelmente, a renda variável a qual esse produto está atrelada vai ter um bom resultado, né? Mas é que hoje, por que a gente diz que já fez mais sentido o COI? Porque hoje a gente pode acessar esses produtos mais diretamente, né? Os fundos internacionais, a gente tem cerca de 150 fundos internacionais disponíveis na nossa plataforma, por exemplo, né? Situação que não existia há pouco tempo, viu, Krug? Perfeito, Francisco, muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente não tem mais perguntas ali no chat. Esse empresário aí mandou ali para mim foi via WhatsApp mesmo, que eu estava na saída. Mas, assim, agradecer demais vocês aí, em nome do Ceprorix, pela disponibilidade de estar conversando um pouquinho conosco sobre finanças. Eu acho que é um assunto muito importante para todo empresário, né? Tanto como pessoa física, como também a questão de planejamento da sua empresa. Eu acho que isso é fantástico, porque a gente pode ter a possibilidade de ter os melhores investimentos num ano que não está fácil para ninguém. Então, eu desde já agradecer a presença de vocês aí, o contato de vocês aí, quem tiver interesse pode estar entrando em contato com a Savana, que é a nossa assessora de relacionamento, que vai estar passando aí as informações de vocês para que quem tiver interesse de conversar um pouco mais sobre finanças, vocês vão estar à disposição. E lembrando a todos os nossos associados que no dia 14 nós temos aí um Mesas TI, falando sobre a evolução dos meios de pagamento. Para quem desenvolve sistemas, é muito importante, né? Vamos falar de Pix e o que vem no futuro com relação a Pix com o Jorge Krug do Banrisul. Então, já fica aí o convite para todos. E eu queria agradecer a presença de todos aí, em nome do Ceprorix, na nossa live de hoje. Certo? Nós agradecemos. Muito bem, obrigado. Também. Muito obrigado, Krug. Obrigado a todos. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.